Fala pessoal, muito bom dia. Vamos começar aqui mais um Café Dividendos, nosso Morning Call aqui do Clube dos Dividendos. Bom, hoje é um dia, ontem na verdade foi um dia bem insuportável, né? Mais um dia de agosto, setembro, aí, lateral, rompimentos falsos. Eu até tinha comentado no Morning Call de ontem, né, que seria mais ou menos um dia sem muita expectativa, mas que a ponta compradora apareceria pelo menos na parte da manhã. Diga-se de passagem, tão pouco de manhã foi a abertura, né? A abertura dos futuros foi interessante e talvez nos papéis ali, alguns papéis tiveram uma abertura legal, né? Com gap ou até com poucas compras ali, alguns centavinhos se movendo. E depois o mercado acabou que ficando no 0 a 0, um pouco de queda, né? Fechamos com um pouquinho de queda ontem. Então não foi um dia muito alegre, achei que seria um dia de uma oscilação entre 0,50 e 0,40 de alta. Não, viemos para a ponta negativa, errei então, né? Vamos lá, hoje, ao contrário de ontem, não mostra ser um dia muito interessante, né? Já vou dar uma pincelada aqui nos índices futuros, a gente está difuso de novo, hoje sem grandes oscilações, tá? O mercado então entra em compasso de espera, talvez as oscilações aí de outubro e novembro que vieram de compra, né? Agora deram uma freada boa, tá? Então a gente está na expectativa aí de mais uma puxada e a gente espera que venha esse ano. Eu acredito que venha ainda esse ano, pelo menos uma puxada que teste novamente as máximas aí de agosto, as máximas de setembro, tá? Principalmente no setor financeiro, né, que puxa a nossa bolsa aqui, tá? Pois bem, vamos lá fazer um resumão dos mercados, começando aqui com os índices globais. Estados Unidos ontem, Dow Jones e S&P muito parecido conosco, tá? Então caindo 0,35, caíram, né? 0,35, Dow Jones 0,79, S&P, tá? DAX hoje e Reino Unido estão neutros, 0,07 para DAX, 0,47 para o Reino Unido. E hoje nós não temos a Ásia subindo, então Nikkei, Japão e Hong Kong caem aí 0,23 e 0,35 respectivamente. Tá? Quando nós passamos para o petróleo, esse continua muito bem. Tá? Então a gente tem algumas combinações boas para a nossa bolsa, petróleo, minério de ferro, mas o setor financeiro está murchando. Tá? E aí é uma lenga-lenga, né? Nós ainda temos uma grande parte, uma mão bem forte ali, um peso bem grande do setor financeiro no nosso Ibov. Por mais que o BOVA11 seja ali comoditizado, e tá? Em termos de volume financeiro, o setor financeiro ainda ganha, ainda ganha não, né? Ainda tem protagonismo, tá? Então é difícil nossa bolsa desgarrar se o setor financeiro não vier junto, tá? É um aprendizado aí do nosso Ibov, que ele precisa ficar um pouquinho menos dependente do setor financeiro. Por quê? Né? Nos últimos 4, 3 anos aí tem sido bons os investimentos e os resultados, obviamente, dos grandes bancos, por exemplo. Tá? Então a gente não está vendo grandes bancos subindo e aí o Ibov sofre também. Tá? Apesar da sua small cap, apesar de algumas ações em específico terem performado bem e estarem ainda performando ok. Tá? Então o setor financeiro é um grande tendão de Aquiles. Já o petróleo, ele segue para mim, né, como comento com vocês aqui, todos os dias, segue firme lá para os 57. Né? Eu não vejo nenhuma parada antes. Tá? Deve ter movimentos de retração ou lateralização durante esse processo até chegarmos aos 57. Sim, pode ser que ele caia, até que ele volte aqui aos 44. Mas o único destino que eu tenho para ele de curto prazo, ou seja, 2021, tá? É o 57, tá? 57 e o 59, tá? Testando aqui essa região difícil aqui de preços, tá certo? Vai me surpreender muito se vier abaixo dos 42. Tá? Veio abaixo dos 42, ele perde a tendência de alta e volta a ser lateral, não necessariamente tem tendência de baixa, mas lateral, entre 44 e 36. Bacana. Então o petróleo continua na mesma, a gente volta aqui para falar um pouquinho dos metais. Tá? Então ouro cai 0,10, prata está neutra 0,02. Tá? Quando a gente passa, acho que eu tenho contrato de ouro aqui, tenho. Legal, então esse é o contrato do ouro, eu comentei ontem para vocês, tá? Que estou de olho, mas não ainda para a parte compradora. Até acredito que ele possa, tá? Vir aqui a testar novamente essa região,
tá? Como resistência agora e não como suporte. Foi suporte aqui, foi suporte acolá, suporte de novo. Se vier, será resistência, tá? Então, creio que o ouro no curto prazo fique aqui entre 319, 314 a 288, máximo 279. Tá? Essa é a projeção que eu tenho para o ouro. Tá? Se voltar a tendência, 367 é o segundo alvo. O primeiro já foi no 350. Tá? Então o ouro também perde um pouquinho da sua dinâmica, tão pouco para baixo, tão pouco para cima, lateral. Então o mercado como um todo, alguns instrumentos, né, alguns produtos financeiros estão laterais, tá? Começando aí já a cantar Jingle Bell. Talvez o rush natalino tenha acabado. Poxa, como a compra de outubro nos emergentes, né, e principalmente novembro foi maciça, tá? Talvez a gente tenha aí recebido um Natal precoce. Tá? Talvez. Vai ser uma novidade para mim, pois os anos anteriores, nessa época, ainda estávamos subindo. Tá? Então vamos esperar aí mais uma subida, eu acho que é coerente. Tá? Setor agrícola hoje sobe, né? Ontem foi um dia ruim, tá? Para os grãos, hoje não. Tirando o cafezão que cai 1,84, o resto está bombando. Tá? Então açúcar querendo voltar aos 15 centavos, milho subindo 0,53, trigo subindo 1,71, soja subindo 0,84 e algodão subindo 1,49. Tá certo? Então altas fortes. Quando a gente passa para as proteínas animais, a gente deve ter aqui um dia neutro. Então vamos lá. Futuros de gado engorda caem 0,51, futuros suínos sobem 0,89, futuros de gado em pé caem 0,44. Tá? Então as quedas são menores aqui na proteína animal, mas também perdeu aquela força de subida forte. Tá bem lateral, bem água morna ali, tá? Esses contratos de proteína animal. Saindo do mundo das proteínas, a gente vai para a proteína humana, aqui, ou melhor, da proteína do capital, que é o mercado futuro que tenta ditar para a gente como é que tá, como é que vai ser a nossa abertura. E percebam que sim, a gente está bem correlacionado aqui com S&P 500, tá? Então a gente tende a seguir o S&P, como a momento que eu gravo para vocês aqui está fechado o cash, né? Mas a gente tem os futuros. Os futuros hoje estão negociando com 0,80 de queda, tá? Nasdaq neutro 0,06, Dow Jones sobe 0,16, Nikkei Japão sobe 0,28 e DAX também neutro. Ou seja, o compasso é de espera ainda, tá? Então, vocês que operam consolidação, suporte e resistência vão se dar bem, na minha opinião. Retração de 50%, de 60% de um movimento ou de um rompimento, porque a gente tende a ter rompimentos falsos. O mercado não sabe para onde ir, não está sabendo para onde ir. Ou está em compasso de espera de vacina, ou está em compasso de espera de fato de realização. O que subiu o ano, tá? Estão pondo no bolso. E até esse dinheiro se mover para a próxima especulação, tá? Porque o que move o mercado é a especulação, né? O que dá liquidez para o mercado é a especulação, né? Investimento não move o mercado, porque não tem aquela frequência de compra e venda. Então o que move o mercado é a especulação. A gente tem que saber aonde que vai a especulação, a próxima especulação, tá? E a gente não tem muitos sinais por enquanto. Ninguém está indo para os bonds, né? Para os títulos públicos e tampouco agora mostrando força no mercado de equity. A gente vai para o ouro, também não temos nada no ouro e ficamos a ver navios. Eu esqueci de comentar sobre o minério de ferro, então vamos falar sobre o minério de ferro hoje subindo, tá? Para variar, minério de ferro subindo, né? Quase igual falar da Magalu ou da VEG, né? Chovendo molhado, mas está subindo o minério de ferro hoje 0,85, então tá contente por lá. Tá certo? Nossos DIs de 2035 subindo para 8%, tá? Então continua também bem lateral, tá? Nenhum grande sinal, pessoal, da onde esse dinheiro está indo agora para os últimos 15 dias do ano, tá? Bom, contratos futuros, a gente tem os juros continuando continuados aí na compra, tá? Quando a gente passa para o mini dólar, venda, então essa altinha dos preços eu considero ser uma altinha voo de galinha. Então continuamos com os gringos e com os brasileiros vendidos no dólar, tá? Então essa altinha atual, na minha opinião, vai ser aquela altinha para observar o IFR, para observar também fluxos compradores. Os dois últimos grandes fluxos compradores que nós tivemos,
tá? Foi ali de cerca de 3,22%, mas principalmente 172 pontos, tá? E aqui nós tivemos 174 pontos. O mais recente com gap foi um pouquinho menor, tá? 122. Então eu apago esse de 122 e fico mais com essa expectativa aqui que nós vamos ter 172 pontos mínimos. Então, mais ou menos aqui, ó, estaríamos falando de uma alta até 5,30, tá? E até vai culminar com essa região aqui, ó. Tá? Então, ó, espero que os compradores tenham força suficiente para subir até os 5,30. Ou melhor, 5,30? 5,30 ou 5,23. Posso estar falando. Deixa eu ver de novo. Isso, 5,23. Não é 5,30, não. 5,23. 5,30, vamos colocar assim. E aí, creio que deva aparecer vendedores por aqui. Só não sei se eles vão ser fortes o suficientes para não só testar essa região de cima para baixo e vencer. Tá? Por quê? Caso a gente teste hoje mesmo, tá? Dia 10, essa região do 5,138,5 já é suporte ali. Tá? Deixou como suporte de cima para baixo, será suporte. Lógico, essa análise é bem em curto prazo. Estou falando aí para hoje, dia 10 de dezembro. Tá? Por enquanto, o dólar está com tendência nítida aí de queda. Tá? Mini índice, esse aqui ainda tendência de alta, porque eu aposto as fichas com maior peso nos gringos, que é a linha cinza, tá? Mas a gente tem aqui sinais de contraparte forte, que é o caso dos institucionais brasileiros. Então o índice deixa, por enquanto, um pouquinho de lateralização nos preços. Tá? Não temos aqui os gringos comprando com forte tendência, tá? Aumentando aqui o seu saldo. Lembrando que o contrato vai rolar na próxima semana. Tá? Então é normal haver aí um pouquinho de falta de interesse. Aqui, o acumulado do mês de dezembro continua sendo muito bom. Tá? Então 4 bi, quase 5 bi aqui. Continuam as compras, não pararam de comprar o mercado à vista. Tá? Então sim, estão acumulando nessa quedinha aqui. Caiu. O último dia que eu tenho computado aqui é o dia 7, tá, pessoal? Delay aqui para vocês. Tá? Compra vertiginosa dos gringos sem parar, mesmo em dezembro. Tá? Então, por mais que o mercado esteja sofrendo, tá? O dinheiro está movendo, ou melhor, está entrando. Tá? A gente só ainda não tem um sinal muito claro de aonde que está entrando. Tá? E a gente precisa um pouco de análise técnica também para tentar enxergar aí algum tipo de movimento com volume exacerbado, fluxo e técnica, né? Não só o gráfico aqui de saldo de volume. EWZ, deixa eu tirar aqui para vocês. Então, a gente tinha comentado que os 36,41 era alvo, tá? Um básico movimento de AB igual a CD. Chegamos aqui em 36,41 e estamos aí a 3 dias de queda, tá? 2 dias de indecisão, 1 dia, na verdade, de queda um pouquinho mais forte, tá? Um movimento aí já característico do EWZ desde de março para cá. Tá? Então, creio eu que a gente deva vir para algum pullback. Né? Se for o pullback mais severo, corre o risco. Tá? Não inverte a tendência, muito pelo contrário. Se for esse pullback vermelho, por exemplo, trazendo de volta os preços a 31,58, 32,85, não é uma inversão de tendência de alta, é só um pullback, entre aspas, saudável, né, que voltaríamos aqui às máximas de julho e agosto, porém a gente corre o risco de passar o ano no negativo, né, passar o ano com a bolsa caindo, tá, o que seria um prato cheio para a mídia, né? Mas para análise técnica seria um prato cheio positivo, tá? Porque é interessante essa região aqui agora como suporte, tá? A manutenção da LTA, tá tudo bonitinho, conforme o script aqui de rompimento. Rompeu, agora vem testar, tá certo? O EWZ fez um reteste aqui, tá? Mas um segundo reteste não seria má ideia. Alvo final que eu tenho, 37,81, tá? Sempre falo isso para vocês. Ali eu realmente não espero que a mídia fale X ou Y ou Z, mas eu espero... Mídia que eu digo, somos nós mesmos aqui do mercado financeiro, tá, pessoal? Não só as mídias tradicionais. Mas aqui eu realmente espero um fim de curso, tá? Uma parada mais forte, tá? Que pode culminar aqui com um sell in May go away, tá? Pode combinar com algum tipo de evento, sim, aí um pouco, entre aspas, mediático,
Tá? Legal, Intermédica compra hospital em Belo Horizonte, então a Intermédica começa a papar grandes hospitais e não para, né? Incrível como ela está fazendo follow-on e pega a grana e investe. Então ela ganha aí um DNA de crescimento. Hapvida também não está por trás, não está tentando aumentar a sua capilaridade aqui no interior de São Paulo, acho que Rio Claro, se eu não me engano, e também no Sudeste, ela que é forte no Nordeste. Então são as duas grandes empresas do setor de saúde que estão crescendo, tá? Estão crescendo. A Intermédica, o valor do negócio desse hospital da Lifetime, tá? Lá em Belo Horizonte, é de cerca de 240 milhões, por uma estrutura de 205 leitos, 40 UTIs, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios de pronto-socorro. Grande, tá? Então, mais uma aquisição aí da GNDI, tá certo? E eu considero o follow-on, né, o próprio suporte, tá? 69,50, 70,54 e a única parada para ela 84,65, R$ 84,65, tá? Outra empresa do ramo de saúde também é a Qualicorp, tá? Então a Qualicorp divulgou a aquisição de mais planos privados aí de saúde e planos odontológicos da Muito Mais Saúde e da Soma Corretora de Seguros. Estão comprando aí corretoras menores. Os contratos eram firmados com a Notre Dame, com a Amil, para a prestação de serviços e intermediação, comercialização, corretagem e agenciamento. O valor da transação é de aproximadamente 176 milhões e adicionará 55 mil beneficiários à base da empresa, no segmento coletivo por adesão, localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da aquisição ser pequena em relação à sua base total de beneficiários, cerca de 2,5 milhões, o pessoal da Levante acha que o impacto é positivo. Então, as empresas de saúde crescendo, né? Seja seguro, seja de fato prestação aí de serviços em hospitais e infraestrutura. Aqui a Qualicorp tem um price action um pouquinho mais complexo, tá? Porque, diferentemente da Intermédica, ela não conseguiu recuperação em V. Tá? Está um pouquinho longe ainda da máxima lá de fevereiro, março. Então o que eu enxergo para ela? Um price action um pouco mais complexo nessa região aqui, onde eu tenho suporte em 32,02, melhor ponto de entrada atualmente, na minha opinião, no segundo semestre. Depois, se der uma azia um pouco maior, 30 e 33, e depois 28 e 46. São três regiões muito fortes de suporte, bem verdade. Porém, ela não está tendo muito fôlego para subir. Então, pode ser um custo-oportunidade mais longo aqui. Tá? Mas o único destino que eu vejo para ela, tá? Em 2021, para quem está otimista principalmente, 38,15, 39,80. Passou do 39,80, estamos aqui na máxima de março, 43,52. Tá? São esses os três alvos e três suportes. Fica ali equilibrado as duas forças, tá bom? Falar um pouquinho da B3 rapidinho, né? Então a B3, ela, ao contrário da Qualicorp, se recuperou em V e expandiu. Então chegou aqui em 1618, 66,46 e pum, parou. Tá? Então esperava uma venda aqui, tá? E na análise técnica essa venda pode vir até essa região aqui, ó, dos 46, 45, tá bom? Então tem o suporte a colar, tá? Porém ela fez um movimento de compra em outubro que levou a bolsa para cima, porque ela faz parte do setor financeiro, os bancos e ela subiram ali, tá? Então esse movimento atual, tá? Ombro, cabeça, ombro, bum, certo? É o único movimento que eu opero, por sinal, que eu gosto de operar, tá? Mas o fato é que rompeu e está vindo testar. O que é importante? Não perder essa região. R$ 56,00, 56,41. Tá? Não perder essa região. Por quê? Essa mesma região, vocês podem perceber na realidade pós-agosto, que foi suporte. Foi suporte. Rompida, foi resistência. Foi resistência. Foi resistência. Tá? Então é uma região, entre aspas, bipolar. Tá? A gente está muito próximo de suporte e resistência. Então o que eu gostaria de ter visto neste candle aqui, ó, que tocou de cima para baixo, essa região, esse candle azul, essa cruz aqui, que é um doji, eu gostaria de ter visto o mercado fazer isso. Ó. Continuar tendência. Mas não continuou. Legal, veio para dentro. Cai numa região aqui de lateralização. No intraday vai ter muita briga por aqui. Vocês não tenham dúvida disso. Entre otimistas e pessimistas. Tá? Pós essa região em amarelo, a gente vai cair nessa muito próximo daqui, ó, de 51 por ali.
e aí eu já caio novamente, na minha opinião, em lateralização. Aí não tem tendência mais. Aí deve ter melhores oportunidades na bolsa. Tá certo? Perde para mim tendência de alta e vem para baixa, abaixo aqui do ombro, dos ombros aqui que foram feitos. Tá? Então é delicado o setor financeiro, tá? No pós-agosto. É delicado. Até agosto foi muito bem. Tá? O setor financeiro, algumas empresas como o BTG e como a B3SA3, são as queridinhas dos gringos. Aí os grandes bancos estão sofrendo bem mais. Né? Os grandes bancos nem recuperação em V foi. Tá? Grandes bancos estão mais ou menos nessa região aqui, ó, né? Tentando se recuperar ainda em W, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então esses aqui são os pontinhos da B3. Tá? Da B3 a gente passa para a Home. Então a Home pagará bons dividendos para vocês, mais de 73 milhões, R$1 por acionista, né? Peço perdão, barulho ao fundo. Então o valor bruto é R$1, tá certo? Aí você tem que descontar o JCP, né? Que vai ser JCP. Isso. Não, dividendos mesmo. Bacana. Então, R$1 mesmo. Tá? Data E sendo dia 15. Então, entre dia 14. Dia 14 tem que fazer a comprinha ali. Data com dia 14. Data ex dia 15. Data de pagamento 26 de janeiro de 2021. Tá bom? Então, muito bom. A empresa crédito para o pessoal do Decap aqui e para o Marcelo Fai. Tá? É uma notícia ótima para você, acionista dessa indústria, tá? Que é bem, eu gosto bastante da Home, próximo aqui de casa, em Santa Bárbara do Oeste, se não me engano, fica a sede dela e tem capilaridade global, Dali Home, né? Então, parabéns para você, acionista. No Price Action eu ponho o gráfico semanal, tá? Mais para médio prazo, e ela fez um movimento de livro, tá fazendo movimentos de livro, né? Vem, rompeu, testa, rompeu, testa, rompeu, testa. Então, assim, análise técnica clássica, aqui todos os rompimentos sendo testados, tá? O que é muito bacana, né? Para nós que gostamos de análise técnica, fica mais simples de analisar. Então, os pontos que eu vejo de suporte são os em amarelo, já tocados aqui. Um deles tocados é 12,10, 11,41, 10,97. Primeira parada, 13,87, também tocado duas vezes. Rompeu 13, 15,81, 16,46, certo? Pessoal, aqui eu trago para vocês um quadro das ações mais vendidas da bolsa. Então, Bradescão está em pole position. Deixa eu colocar aqui, ó, Bradescão pole position. Tirou a Tiete, tirou a Taesa. Tá? O Bradescão está com 10,73 de venda, tá? Do seu float vendido. Então, sim, é a ação mais vendida hoje da bolsa. Tá? Já as maiores oscilações de venda dessa semana, tá? Nós temos aqui a Autona, a EALT 4, Tecno 3, TAE 4, tá? E acho que a Neo Energia que entra aqui é a Tegma com melhor liquidez. Tá? Variaram bastante, somente a Tegma tem acima de 3% no BTC. A Neo Energia está com 0,29, então tá tranquilo, mas só para vocês terem noção como que tá a movimentação do mercado. Tá? Aumentando e diminuindo contratos de venda, otimismo e pessimismo aí. Em relação às companhias, são os destaques. Eu termino aqui com a agenda econômica, que hoje às 10h30 tem lá os pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos. Sempre importante, ontem o estoque de petróleo veio muito acima, tá? Então o tio Sam está com bastante petróleo por lá, mas ninguém segura o petróleo, né? Tá subindo ainda, então dane-se, ou não quiseram saber aí do que o tio Sam tem bastante estoque por lá. Hoje tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é importante para saber como que a maior economia do mundo está se recuperando. Tá? Destaques, pessoal, fechando o vídeo para vocês. Ontem foi um dia bem xoxo, então não vou ter nenhum grande destaque, creio eu. Não vou ter nenhum grande destaque nas altas, deixa eu ver a Home, tá? A Oi continua se destacando, mas mais do mesmo. Magalu voltou a cair um pouquinho. Domingão falo sobre ela, né? Então tocou na nossa resistência lá, comentada dos 25,16, né? Para não falar que foi 25,16, foi 25,09, é isso? 25,06. Então 25,16, 25,06, né? Tá aquela regiãozinha do vídeo de domingo, e domingão eu comento sobre ela, tá? Domingão eu vou dar uma tagarelada sobre a Magalu. Fora isso, pessoal, um grande abraço. Vou estar aí no chat com vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT
estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.